Você já se perguntou por que certas inseguranças parecem surgir automaticamente, mesmo quando tudo aparentemente vai bem? Por que algumas críticas machucam mais do que deveriam? Por que a solidão pesa mesmo quando há pessoas por perto? Ou por que a necessidade de aprovação insiste em aparecer nos momentos mais decisivos? Essas não são falhas de caráter nem sinais de fraqueza pessoal. São marcas silenciosas, muitas vezes invisíveis, formadas muito antes de você ter consciência de quem era. Ao longo deste vídeo, vamos analisar de forma clara e racional como a sua autoestima começou a ser moldada ainda na infância, como essas experiências iniciais influenciam seus hábitos, seus relacionamentos e a maneira como você se posiciona no mundo hoje. Aqui, o objetivo não é apontar culpados, mas revelar padrões, compreender mecanismos psicológicos profundos e mostrar como esse entendimento pode se tornar uma ferramenta concreta de mudança. Se você sente que algo dentro de você reage antes mesmo de pensar, fique até o final. O que será dito aqui pode explicar mais sobre você do que anos de tentativas frustradas de se fortalecer por fora. Antes de avançarmos, faço um convite simples e objetivo. Se este tipo de análise psicológica faz sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Esses dois gestos ajudam diretamente para que conteúdos como este continuem sendo produzidos com profundidade e responsabilidade. Mais do que isso, ao se inscrever, você passa a fazer parte de um espaço dedicado a compreender o comportamento humano sem exageros emocionais, sem promessas vazias, apenas com clareza, reflexão e análise racional. E eu recomendo que assista até o final, porque cada parte deste vídeo foi pensada para se conectar à seguinte. O entendimento sobre autoestima não surge de uma única ideia isolada, mas da construção completa do raciocínio. Se você sair no meio do caminho, terá apenas fragmentos. Fique até o fim para compreender o quadro inteiro e talvez perceber aspectos sobre si mesmo que nunca haviam sido organizados dessa forma. Onde a autoestima realmente começa. Existe uma ideia comum de que a autoestima nasce de conquistas, elogios ou autoconfiança construída na vida adulta. Mas a psicologia mostra outra coisa. Carl Jung dizia que a criança não aprende pelo que escuta, mas pelo clima emocional em que cresce. É aí que tudo começa. A forma como você foi visto, ouvido ou ignorado moldou silenciosamente a percepção que você tem de si mesmo hoje. Não é sobre o que seus pais diziam, mas sobre como reagiam quando você errava, quando precisava de atenção ou quando ficava em silêncio. Esse ambiente cria um modelo interno, quase automático, que define se você se sente suficiente ou sempre em dívida com o mundo. É por isso que, mesmo adulto, certas situações despertam reações desproporcionais. Não é o presente reagindo, é o passado pedindo reconhecimento. E quando esse padrão se forma, ele não fica parado. Ele começa a se manifestar nos seus hábitos diários. Existe um momento da infância que quase ninguém lembra conscientemente, mas que o corpo nunca esquece. Não é uma cena específica, não é um dia marcante, é um clima, um jeito de ser tratado, um silêncio que se repetia, um olhar que vinha ou não vinha. Carl Jung falava que a criança constrói sua imagem de si mesma antes mesmo de ter palavras para isso. É ali que a autoestima começa a ser escrita, não como uma frase clara, mas como um sentimento constante. Você não acordava pensando, eu sou o suficiente ou eu não sou, você apenas sentia. E esse sentir virou base. Quando você cresceu num ambiente onde precisava se ajustar demais, agradar, não incomodar ou se explicar o tempo todo, o cérebro entendeu uma mensagem simples e dura. Ser quem eu sou pode não ser seguro. Isso não vira pensamento, vira reação automática. Com o tempo, essa reação vira algo que parece personalidade.
Tem gente que se cobra demais e chama isso de responsabilidade. Tem gente que se diminui em conversas e chama isso de humildade. Tem gente que evita se expor e diz que é só timidez. Mas, lá atrás, tudo começou como adaptação. Jung observava que a psique infantil faz o que for preciso para manter vínculo, porque para uma criança, perder conexão é ameaça real. Então ela aprende rápido. Se sou elogiado quando tiro boas notas, passo a valer por desempenho. Se só recebo atenção quando fico quieto, aprendo a desaparecer. Se carinho vem junto com cobrança, amor passa a doer. Nada disso é consciente. É sobrevivência emocional pura. O problema é que o tempo passa e o padrão fica. Na vida adulta, isso aparece nos detalhes. Na forma como você reage a um não, no peso exagerado de uma crítica pequena, na sensação estranha de nunca relaxar totalmente, mesmo quando tudo está bem. É como se sempre tivesse algo a provar, alguém a convencer, um erro prestes a acontecer. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E aqui não estamos falando de algo místico, mas de repetição. Talvez o mais desconfortável de perceber isso seja entender que muitas das suas lutas atuais não começaram agora. Elas só ganharam novos cenários. O chefe virou a figura de autoridade, o relacionamento virou o campo de validação, a solidão virou o lugar onde tudo ecoa mais alto. Não é coincidência, é coerência psíquica. E enquanto você tenta resolver tudo no presente, algo antigo continua operando nos bastidores, guiando escolhas, expectativas e medos. Não de forma dramática, mas persistente. Como um roteiro antigo rodando em silêncio. E é exatamente aí que a compreensão muda o jogo, porque quando você começa a enxergar de onde isso veio, certas reações deixam de parecer defeito e passam a fazer sentido. O que abre espaço para uma pergunta que quase ninguém faz, mas que muda a forma de olhar para si mesmo. Hábitos, comportamentos e a voz invisível. Jung falava da sombra como tudo aquilo que aprendemos a reprimir para sermos aceitos. E muitos hábitos que você chama de defeitos são, na verdade, tentativas antigas de proteção. Procrastinar, evitar conflitos, buscar validação constante ou se isolar socialmente não surgem do nada. São respostas treinadas cedo demais. Quando a criança percebe que ser ela mesma gera rejeição, aprende a se adaptar. O problema é que o corpo cresce, mas o padrão fica. Então você vive repetindo comportamentos que não entende totalmente, como se uma voz silenciosa estivesse sempre dizendo: cuidado, não se exponha, não confie. Essa voz não é azar nem fraqueza, é memória emocional. E ela não age sozinha. Ela começa a interferir diretamente na forma como você se conecta com outras pessoas. Em algum momento da vida, você começou a repetir comportamentos sem saber exatamente por quê. Não foi uma decisão consciente, foi quase automático. Evitar certas conversas, adiar tarefas importantes, se cobrar mais do que cobra qualquer outra pessoa, ou simplesmente desaparecer quando algo começa a ficar intenso demais. Carl Jung observava que a psique cria estratégias antes mesmo de criar explicações. Primeiro você se adapta, depois arruma uma justificativa. É por isso que muitos hábitos parecem parte de quem você é, quando na verdade são respostas antigas a ambientes que exigiam cuidado constante. A criança aprende rápido o que funciona. Ficar quieto evita conflito. Agradar reduz tensão, se fechar diminui o risco. O tempo passa, o contexto muda, mas o corpo continua reagindo como se ainda estivesse lá. E isso não acontece em grandes decisões. Acontece nos detalhes do dia a dia, naquele impulso de recuar, naquela vontade súbita de se distrair, naquele cansaço que aparece sempre antes de se expor. Jung chamava de sombra tudo aquilo que a gente aprendeu a esconder para ser aceito, e ela não some só porque você amadureceu. Ela muda de forma.
Vira hábito, vira padrão, vira aquele comportamento que você promete mudar quando tudo se acertar. Só que nada se acerta enquanto essa lógica roda em segundo plano. Não é preguiça, não é falta de disciplina, não é defeito moral. É memória emocional agindo sem pedir autorização. Estudos em psicologia do desenvolvimento mostram que padrões aprendidos cedo tendem a se repetir em contextos parecidos, mesmo décadas depois, porque o cérebro prefere o conhecido ao saudável. Então você se pega reagindo antes de pensar, evitando antes de avaliar, se protegendo mesmo quando não há ameaça real. O desconforto disso tudo é perceber que boa parte do que você chama de escolha é, na verdade, repetição. E quando esse padrão se consolida, ele não fica restrito a você. Ele começa a influenciar como você se comporta perto das pessoas, o que espera delas e, principalmente, o que você acredita merecer nas relações. Relacionamentos e o espelho emocional. Segundo Jung, nós projetamos nos outros aquilo que ainda não resolvemos em nós. É por isso que relacionamentos são tão reveladores e tão desconfortáveis. A forma como você reage ao abandono, à crítica ou ao distanciamento diz muito mais sobre sua estrutura interna do que sobre o outro. Quem cresceu sentindo que precisava merecer afeto, muitas vezes confunde amor com esforço constante. Quem aprendeu cedo a se virar sozinho pode até desejar conexão, mas se fecha quando ela se aproxima demais. Esses padrões não são escolhas conscientes, são repetições. E enquanto não são compreendidos, continuam se manifestando como se fossem parte da personalidade. Mas a pergunta que fica e que muda tudo é: até que ponto isso é quem você é? E até que ponto é quem você precisou ser? Em algum ponto da vida adulta, a gente percebe que relacionamento não é só sobre gostar de alguém. É sobre o que aquilo ativa dentro da gente. Carl Jung dizia que as relações funcionam como espelhos emocionais. E isso fica muito claro quando você observa seus próprios gatilhos. Não é o atraso da mensagem que dói tanto, é o que esse silêncio desperta. Não é a crítica em si, é a sensação antiga de não ser suficiente que volta com força. Muita gente acha que escolhe parceiros por acaso, mas a verdade é que somos atraídos por dinâmicas que conversam com algo já conhecido por dentro. Às vezes confortável, às vezes doloroso, mas familiar. E o cérebro gosta do familiar, mesmo quando ele machuca. Quem cresceu precisando se adaptar demais costuma confundir vínculo com esforço constante. Amar vira provar valor. Já quem aprendeu cedo a não depender de ninguém pode até querer proximidade, mas se fecha quando alguém chega perto demais. Isso não é frieza, é proteção. Jung explicava que projetamos nos outros partes nossas que ainda não reconhecemos. Por isso, certas pessoas parecem nos desestabilizar sem motivo aparente. Elas tocam exatamente no ponto que a gente aprendeu a esconder. E aí surgem padrões curiosos. Repetir o mesmo tipo de relação, sentir o mesmo desconforto em histórias diferentes, reagir sempre do mesmo jeito, mesmo prometendo que dessa vez seria diferente. Não é azar, é coerência emocional. O mais delicado nisso tudo é que, enquanto você tenta entender o outro, raramente percebe que está revivendo algo antigo. A cobrança excessiva vira ciúme disfarçado de cuidado. O distanciamento vira independência exagerada. O medo de perder vira controle silencioso. Pesquisas em psicologia relacional mostram que tendemos a reproduzir, nos vínculos adultos, a lógica emocional aprendida na infância, não porque queremos, mas porque é o modelo que o sistema nervoso reconhece como normal. E quando isso não é visto, a relação vira palco de conflitos que nunca são totalmente resolvidos, só reciclados. A boa notícia é que quando você começa a enxergar esse padrão, algo muda.
Você para de tratar cada relação como um caso isolado e começa a perceber uma história maior sendo contada ali. E é nesse ponto que a autoestima deixa de ser só um sentimento interno e passa a influenciar, de forma decisiva, quem você escolhe manter por perto. E por quê? Quando você junta tudo isso, algo começa a fazer sentido de um jeito quase desconfortável. A autoestima que nasceu no clima emocional da infância virou hábito. O hábito virou padrão de comportamento. E o padrão passou a escolher silenciosamente as pessoas, os vínculos e até os conflitos que entram na sua vida. Nada disso acontece de forma aleatória. Jung defendia que, enquanto não tornamos conscientes essas estruturas internas, elas continuam organizando nossas escolhas como se fossem decisões racionais. Por isso, muitas vezes você sente que está sempre no mesmo lugar, mesmo mudando de cenário, de pessoas ou de fase da vida. Não é estagnação, é repetição de um roteiro antigo que nunca foi revisado. A insegurança que aparece hoje não surgiu do nada. Ela é coerente com tudo que foi aprendido antes, reforçado nos hábitos e confirmado nas relações. A virada começa quando você para de se perguntar apenas o que está errado comigo e passa a observar de onde isso veio e por que se mantém. Esse deslocamento muda tudo. Você entende por que certas críticas atravessam mais fundo, por que a solidão às vezes parece familiar demais, por que algumas relações cansam mais do que deveriam. Não é fraqueza, nem falta de força emocional. É lógica psicológica. E quando essa lógica fica clara, você deixa de lutar contra si mesmo e começa a reorganizar o jogo interno. A autoestima, então, deixa de ser algo frágil, que depende do olhar dos outros e passa a se reconstruir a partir de consciência, limites e escolhas mais alinhadas. Não é um processo instantâneo, mas é real. E quando essa compreensão se instala, ela não muda só o jeito que você se vê, muda o tipo de vida que você passa a aceitar viver. No fim das contas, entender a própria autoestima não é sobre se sentir melhor o tempo todo, é sobre parar de viver no automático. Aquilo que foi construído na infância não precisa ser uma sentença, mas precisa ser reconhecido. Quando você enxerga de onde vêm suas reações, seus hábitos e suas escolhas afetivas, você deixa de se julgar tanto e começa a se responsabilizar de forma mais madura. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente o que estava na sombra. E talvez a maior força esteja exatamente aí, não em apagar o passado, mas em parar de permitir que ele decida o seu presente. A sua autoestima não define apenas como você se sente, ela define até onde você acredita que pode ir. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que antes passava despercebido, deixa o like agora. Isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal para continuar aprofundando temas como comportamento humano, autoestima, solidão e padrões psicológicos que ninguém costuma explicar desse jeito. E aproveita para comentar aqui embaixo qual tema você quer ver nos próximos vídeos, porque muitas ideias que surgem aqui nascem exatamente dessas conversas. Antes de sair, clica no card que está aparecendo na tela e assiste o próximo vídeo recomendado. Ele se conecta diretamente com tudo o que você acabou de refletir aqui. E se quiser se aprofundar ainda mais, a playlist indicada reúne conteúdos que ampliam essa compreensão passo a passo. Nos vemos lá.